aqui especial, uma boa noite especial aqui ao nosso irmão Darivaldo, mais uma vez. Irmão Lúcio, muito bom tê-lo aqui conosco, Lúcio. Meu querido irmão Márcio Azevedo. Um grande abraço, meu irmão Márcio. Pastorzão Edson, muito bom dia, meu pastor. Que a paz e a graça do Senhor esteja contigo. Fique à vontade, o controle da nave da Igreja da Madrugada está nas suas mãos, pastor. Bom dia a todos vocês. Acho que antes de mais nada, irmão Mário, eu preciso aqui dizer que acho que houve algumas questões e alguns aí ficaram de fora hoje e querem entrar. Choveu de mensagens aqui e aí eu tenho que combinar agora com vocês, por exemplo, o link para entrar lá no grupo. Quem que fica responsável? É sempre o senhor? O link... Da madrugada, pastor? No ID2, no grupo ID2, lá onde as pessoas entraram com as duplas de oração. Bom, pastor, eu vi lá meu nome como um administrador também, né? Como entraram vários de outros, a irmã Maritã acabou de entrar aqui, né? Cadê a irmã Maritã? Irmã Bem-vinda, minha irmã Maritana. Deus te abençoe ricamente, viu? Uma alegria tê-la aqui conosco. Vou liberar seu áudio para a senhora dar o bom dia aqui para o povo. Seu áudio está liberado, minha irmã. Isso. Bom dia, bom dia. Eu estava perdida. Não sabia onde entrar. Me desculpa, pastor Edson. Eu sou um pouco... italiano se diz. É um pouco dura para entender rápido. Não, nós aqui não postamos lá o link mesmo. Era para ter colocado tem lá. Outros aqui. Pronto, eu vou colocar, pastor Edson, o link da Madrugada com Deus permanente ali no grupo do ID2, tá bom? Vai estar lá permanente, ele não muda, é o mesmo link, tá bom? A gente vai colocar assim lá. Afinal, eu sou do 1 ou sou do 2? Eu sou de todos os dois. A senhora de todos, a senhora de Jesus. Deixa eu explicar para alguns outros. Eu tenho aqui a irmã Márcia Valéria, da minha igreja de Praça Seca. Eu tenho outros aqui, são 3 telas que eu tenho, não vou conseguir mencionar todos, mas eu quero dizer que todos vocês que já fizeram, a irmã Vasti, estou vendo aqui também, não consigo ver todos, mas eu quero mencionar, irmão Mário, que nós vamos engrossar esse grupo agora, porque estaremos passando então, um link para que esses que estão acostumados no ID fazerem sozinhos e depois discutirem só com a dupla, eles terão nessas 40 madrugadas um diferencial. É a opção de também ouvir o mesmo texto que eles estudaram individual aqui em grupo. E serão vários oradores. E tem excelentes oradores. Vocês têm que ver quando a irmã Angélica prega, quando o pastor Robson, o irmão Mário. Então, amanhã o irmão Mário que vai fazer a escala. Não sei se ele já escalou a Angélica. Amanhã é vigília, né, irmão Mário? Amanhã é vigília. Então, amanhã cada um vai fazer, como sempre fez no ID, estuda a sós, o número 2, né? E depois de estudar sozinho durante o dia, liga para a sua dupla, discute o texto, responde às perguntas do texto que aparecem lá embaixo e orem pedindo o batismo do Espírito Santo. Está certo assim? Até a gente ajustar e acostumar, não é? Vai acontecendo isso daí. Também percebi, irmão Mário, que até vou postar o link aqui agora, deixa eu ver aqui, já sou... Tem pessoas do grupo do MASC que não entenderam que nós teremos esse encontro às 4 e não migraram para o outro grupo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eles estão também sem o link. Exatamente. Estou mandando lá aqui, quem vier. E queria dar uma outra questão. O grupo,
ele está fechado para enviar mensagem, o grupo 2. Porém, na madrugada, nós vamos abrir para que você coloque um símbolo. Quem está lá vai olhar, tem um símbolo representando oração, o fogo do Espírito Santo e a oração. Então, esse símbolo mostra que você mostra para sua dupla que você esteve na madrugada, esteve orando, esteve meditando no texto ações. Tá certo? Eu já li o texto também. Pastor, mas você já não conhece esse texto? Aqui um ancião disse para mim, falei, conheço, mas todas as vezes que eu faço um ano bíblico, eu não aprendo uma coisa nova? Então, toda vez que você ler esse texto, você aprenderá coisa nova. E hoje eu aprendi uma coisa nova que eu vou ressaltar aqui. Interessante também uma outra questão importante, da mesma forma que o livro Passos para o Reavivamento Pessoal é sugerido de ele ser lido entre 6 a 10 vezes, não é isso? Então, nós também temos a sugestão desse mesmo livro que o pastor lá cita, né, sobre o Dennis Smith, nós também leremos de 6 a 10 vezes o número 1, essa apostila que começamos hoje, tá certo? E vocês vão perceber a diferença. Então, vai ter as 40 madrugadas agora, depois nós vamos, depois no estudo, dizer como vai ser a próxima, e sempre com o evangelismo no final. Eu estou pedindo oração porque, dentre uns bons evangelistas que temos, nós teremos aqui na madrugada alguns desses poderosos aí pregando para nós após as 40 madrugadas, fazendo apelo para as pessoas que estamos intercedendo. E aí fica uma outra questão. Somos agora 63 pontos. Eu acabei, Mário, de clicar, botar o link lá no outro grupo, então acho que já entraram aqui alguns. Então, 63. No dia do evangelismo, na madrugada, nós esperamos que o discípulo já esteja também aprendendo com você a entrar na madrugada. Então, nós esperamos aqui pelo menos 2 a mais de cada um de nós. Nós vamos trazer geralmente um casal ou a família. Então, esperamos aqui 64, já entrou mais uma pessoa, 64 vezes 3, hein, irmão Mário? 65 agora. Agora 65. Então, irmão Mário, não podemos 130. esquecer de postar o link. Não vamos poder esquecer de postar o link nos grupos lá para eles poderem entrar conosco, tá certo? Ok, pastor. Lembrando, queridos, que Ajuda-nos. esse evangelismo será após as 40 madrugadas, viu? Quando fecharmos as 40 madrugadas, e aí nós teremos o evangelismo, sim. Nós vamos, pela graça de Deus, alcançar esse propósito, em nome de Jesus. E nós vamos agora, viu, irmão Mário? A partir de agora, a partir de hoje, quem ainda não falou com o seu discípulo, que você está orando por ele, não começou a orar com ele, ainda dá tempo, tá? Ao longo já da manhã, diga para o seu discípulo, olha, eu fui tocado a orar por você e estou orando contigo também. Que horas eu posso ligar para orar? Tá certo? Esse é o desafio das nossas 40 madrugadas. Vamos estudar, então, a palavra de Deus? Vamos abrir aqui. Quem quiser acompanhar o texto de hoje, falou sobre as 2 obras do Espírito Santo, certo? As 2 obras do Espírito Santo. Nessa questão de vermos 2 obras, já me chama aqui a atenção algo interessante. Porque geralmente nós colocamos que o Espírito Santo ele tem uma obra só: convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Não é essa a questão? Eu quero, então, nesse momento, iniciar esse estudo dizendo exatamente esta questão. O título é As 2 obras do Espírito Santo. Bom, você já pensou, então, nisso que eu acabei de mencionar, não foi? 2 obras. Mano, pastor, mas ele tem que me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como assim 2 obras? E aqui o autor, pastor Dennis Smith, coloca. O conceito do batismo do Espírito Santo é que existe 2 obras.
A primeira, gravem a primeira. A primeira, ele atua, esta primeira obra do Espírito Santo é levar o ser humano pecador a aceitar Jesus e ser batizado. E ele está trabalhando em todos, e a Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, não pensem que tem exclusivismo na obra de Deus. O Espírito Santo está trabalhando em todos, ele vai ser retirado da terra. Porém, enquanto ele não é retirado, ele está atuando em todos na terra, todos. Uns vão aceitar, outros não aceitar. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. Agora, a segunda obra do Espírito é: aquele que se batiza, ele vai encher a vida deste com a sua presença. E assim ele ou ela poderá viver a verdadeira vida cristã e realizar a obra de Cristo. Perceberam? A segunda obra dele é para quem se batizou e aceitou Jesus como seu Salvador. E então somente o crente, tá? Este segundo batismo do Espírito Santo não é para o incrédulo. Tá certo? Somente você que se batizou e o crente em Cristo. Porque Jesus disse que o mundo não pode recebê-lo desta maneira porque não o conhece. E aí vem o texto de João 14, 16 a 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Agora, uma questão que me chama a atenção é o seguinte: se a segunda obra do Espírito Santo é para quem foi batizado e aceitou Jesus, por que o laodiceano está vazio sem o Espírito Santo? Está certo isso? Por que não fazemos o que o Espírito Santo promete que faria com os crentes? Nós vamos ver mais abaixo. Está certo isso? Claro que não. Jesus indicou que antes e depois do dia do Pentecoste, o batismo do Espírito Santo se tornou disponível para cada crente, quando ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, estar. Ele não quer que o crente esteja sem a presença do Espírito Santo. E esta maravilhosa experiência da plena presença do Espírito está disponível agora. E a Ellen White menciona várias vezes que esse batismo não é único, ele é diário. Não preciso repetir, né? O texto do Caminho a Cristo. O batismo é o quê? Diário. Por isso, nas madrugadas, por isso, Mateus 6,33 diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus é o nosso exemplo. E aqui eu digo algo que, mesmo lendo várias vezes, hoje me destacou, me ressaltou na mente. Olha esse texto aqui que me chamou a atenção. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito desde a sua meninice até a sua juventude e foi batizado na água. E logo após o seu batismo, ele foi batizado com o Espírito Santo, o qual ele tinha orado no momento de seu batismo nas águas. E antes de lermos Lucas 3, eu ressalto o que me saltou aos olhos nesta parte, que não tinha me saltado ainda. Se as duas obras do Espírito Santo é para todos antes do batismo, também foi com Jesus, com uma diferença. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo ao batismo, como todos devem ser. Porém, Jesus não tinha pecado, ele é o segundo Adão. Mas, mesmo assim, ele foi, desde o início, conduzido pelo Espírito. Perceberam? Ou seja, toda pessoa, toda criança, mesmo que você tenha um filho de 5, 6 anos, ainda não batizado, 7 anos, perde o batismo, mas ele já está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém por isso.
Por isso, Ellen White também menciona que quando os pais são salvos, estas crianças serão salvas também. Tá certo? É um ponto que não vamos discutir isso agora, mas é lindo saber que Jesus, ele já estava com o Espírito, nasceu pelo Espírito e depois do batismo recebeu a segunda obra, que foi o empoderamento para uma missão. Diz o texto bíblico, então, de Lucas, capítulo 3, de 21 a 22. Quando o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Após ser enchido pelo Espírito, aqui vem outro ponto relevante, ele foi preparado para ir no poder do Espírito para uma batalha direta com Satanás, como nunca antes. Olha o que diz o texto, agora, esse é um texto mais longo, mas está em Lucas 4, de 1 a 13. Olhem bem os detalhes. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou agora do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo inimigo, pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhes então o diabo: Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Vou pedir aqui, quem pode continuar essa leitura enquanto eu bebo água? Quem pode ler, por gentileza? Abra o áudio, irmã Angélica, alguém? Eu posso, pastor? Por favor. Aqui. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Está fechado o áudio, pastor. Obrigado, irmã Angélica. Eu queria que você agora tentasse nesta parte, sabe por quê? Nestas 40 madrugadas, não será diferente com você. Você, ao receber e buscar o batismo do Espírito Santo, da mesma maneira que o Espírito Santo levou Jesus para uma batalha, para um confronto, você que está agora também sendo levado para ganhar almas nestas 40 madrugadas para Jesus, você vai ter 40 dias de confronto com o inimigo. E lá no grupo, vou postar já hoje, já existe uma lista que passamos nos outros grupos. Lá nesse grupo, nós temos pelo menos um dia. Jesus jejuou quantos dias? 40. Nós vamos conclamar o grupo, irmão Mário, irmã Angélica, pastor Robson, pelo menos um dia na semana, separe para jejuar, clamar, travar uma batalha em favor das pessoas. Pastor, mas como vai ser? Na realidade, o dia que você não estiver jejuando e outro no grupo estiver jejuando,
Os que estiverem jejuando, eles vão estar orando por toda a nossa lista de interessados, tá certo? Os nomes que vocês vão postar lá. Então, nós vamos ter um grupo jejuando e oração. Olha, queridos, nesta batalha, Jesus venceu Satanás porque ele estava jejuando e orando. Nós vamos, nesses 40 dias, irmão Mário, ter vitórias se alcançarmos as nossas almas que estamos querendo, se nós também tivermos a disposição de abster-nos ali em jejum para termos um maior contato, podermos ouvir melhor a voz de Deus ao longo dos 40 dias. E eu faço uma outra pausa. A irmã Maritã tem sempre estado já nesta lista de oração, ela é lá de Santa Catarina. Mas ela lá na família Ide, ela disse, pastor, eu vou adotar um casal, que é o casal Cecília e Arthur, e está orando com a Cecília, dando estudos para a Cecília. E ela já está adiantada, irmão Mário, do que nós do grupo. Tanto que ela perguntou, pastor, vou entrar nos dois, e eu vi hoje que ela entrou nos dois grupos. Irmã, a senhora já está no outro, e ela já levou o batismo nesta última sexta-feira, o casal. Amém? E nós vamos postar as fotos dos batismos para vocês celebrarem, porque não vamos esperar as 40 madrugadas para fazer apelo. Nós estamos indo agora, como Jesus, levados pelo Espírito Santo, para uma batalha, mas esta batalha, ela em Jesus e com Jesus será dada a vitória. Então, irmão Mário, se tiver batismo já sábado que vem, porque amanhã ou na quarta já teve uma decisão de alguém que você está orando, por favor. Irmã Liliane está dizendo que a dupla de vocês já começaram esse semana. É uma batalha, vocês vão ver o inimigo, inclusive uma das irmãs aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo, que ora também para uma família na minha igreja, ela falou, pastor, vou orar, vou assumir. Ela está travando uma batalha até da saúde dela, o inimigo está tocando. Tá certo? O irmão Márcio disse que seu amigo até já se batizou, o irmão Márcio já está no grupo ID1. É isso mesmo. Perceberam, irmão Mário? Esse é o desafio. O Espírito Santo entra e a gente, como cristão, pensa assim, olha, uma vez que eu me batizo diariamente pelo Espírito Santo, agora eu vou andar em pastos verdejantes. Jesus falou que nós vamos entrar numa batalha. Abriu o áudio, irmão Mário, pode falar. Pastor Edson, a irmã Lília, ela perguntou aqui se o grupo que o senhor está falando é da Madrugada com Deus. Explica aí, pastor, para ela, por gentileza. Queridos, eu falei para o irmão Mário que os 200 e poucos da Madrugada com Deus só entraria 20%. Ele falou que não, que ia entrar todo mundo, né? Mas lá no grupo entrou só umas 50 pessoas, então só tem 25 duplas, viu, irmão Mário? Acho que minha profecia está se realizando. E eu botei o link aí no grupo. Então, ou seja, existe o grupo ID2, que é o grupo em que vocês, daqui das Madrugadas com Deus, estão convidados a entrar. E é lá que nós vamos estar postando só os nomes, sem figurinhas, sem nada, tá bom? Lá para as 10 da manhã. Sem mensagem de bom dia, sem louvor, sem nada, apenas postar. Nem pedidos de oração de Covid. Nem tá? pedidos. É só intercessão, jejum, oração, jejuando e clamando, focando nessa batalha de 40 dias. Lá no deserto, 40 dias, Jesus não ouviu o Jornal Nacional. Entenderam? Nos 40 dias das madrugadas, lá no deserto, ele não estava vendo televisão. Ele não entrou no grupo do WhatsApp hora nenhuma. Entenderam? Vamos avançar o tempo hoje. Querido, Jesus recebeu o poder para pregar. Por que ele esteve ali 40 dias? Ele recebeu o poder para pregar e ensinar o reino de Deus. Ele recebeu o ministério de curar e expulsar demônios. E diz assim o texto de João 14, 12. Então voltou Jesus para Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas obras aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 14 a 19. E Jesus disse que todo crente, estando nele, poderia fazer obras ainda maiores do que ele fez. João 14, 12 diz, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, isso aqui me estremece,
Porque a Bíblia fala, é a Bíblia, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, depois dos 40 dias no deserto, Jesus ele prometeu ali que estava preparado, e ele prometeu que todo crente estará preparado e fará obras maiores. E se nós não estamos fazendo, eu me pergunto, aqui diz que é para todo aquele que crê nele. Então, onde está a nossa fé? Eu aguardo o dia que isto vai acontecer em nossa igreja, amém? Eu aguardo o dia que nós vamos entrar numa pessoa entubada, estender as mãos e vamos tirar os tubos. E a pessoa voltará para casa. Então, o grupo ID não quer dizer que nós não vamos realizar milagres ou orar pelos enfermos, não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Nós só vamos estar ali focado primeiro nos 40 dias no deserto, buscando poder. E enquanto estamos buscando poder, tem gente que não entende, pensa assim, eu já me batizei, agora já quero esse poder. Não vai. Busque primeiro esse poder. Vamos continuar. Quando os cristãos recebem o batismo do Espírito Santo, eles são empossados de poder para realizar as mesmas obras como Jesus realizou. Porque o mesmo Espírito que encheu a Cristo tem enchido eles também. E agora João 7, 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Antes de experimentar a plenitude do Espírito, Deus está com o crente, porque foi ele quem o chamou e o conduziu a aceitar o batismo nas águas. Portanto, ele não terá a plenitude do poder do Espírito nele, até ele receber o batismo do Espírito Santo. Porque é que Jesus falou para os discípulos esperarem em Jerusalém até que recebessem o poder do alto, que só receberam no dia do Pentecostes, para então irem pregar cheios de poder do Evangelho? E se vocês lerem agora o texto abaixo de Atos 1, 4 e 8, vai falar exatamente isso. Qual foi a ordem de Jesus? Fiquem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém, até que a promessa do Pai, que de mim ouvistes. E aí ele fala, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E dentro de poucos dias, disse Jesus. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel? Ele respondeu, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo está disponível para cada cristão hoje. Deus tem prometido dar o Espírito Santo em sua plenitude para nós, se nós pedirmos com fé. Lucas 11, 13 diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E agora em Gálatas 3,14, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Queridos, fiquem em Jerusalém, recebam esse poder e aí sim vamos curar, vamos ressuscitar pessoas. A chuva serôdia prometida. Agora, alguns ficam me perguntando, pastor, gotas somente nós temos. Quando vai ser a chuva serôdia? Não compete a nós ficarmos preocupados quando será a chuva plena, a chuva serôdia. Não compete a nós. Vamos buscar agora, vamos fazer a obra agora em Jerusalém, depois vai até os confins da terra, mas vamos começar agora. E diz assim que, concernente o batismo do Espírito Santo, Ellen White escreveu, eu gostaria que nós tivéssemos o batismo do Espírito Santo. E nós podemos tê-lo antes de podermos revelar a perfeição de vida e caráter. Olha o que ela continua dizendo. Eu gostaria que cada membro da igreja pudesse abrir o coração para Jesus, dizendo, venha, convidado celeste, habitar em mim.
Alguns podem questionar, então, o que preciso fazer para receber o Espírito Santo? E aí tem 2 requerimentos, gravem isso. Primeiro, é ter recebido a Cristo como meu Salvador pessoal. Segundo, a decisão de entregar 100%, completamente, a sua vida. Sabe por que nós ainda não recebemos? Porque entregamos 99%. 99% não, vamos ser honestos, às vezes 50%, 51%, 52%, nós ainda não queremos entregar 100%. Esse é um grande problema. E aí ela faz aqui um convite para que você experimente o batismo do Espírito Santo nessas 40 madrugadas, e ela faz uma oração sugestiva. E essa oração diz: Pai, eu agradeço por ter me levado a aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. Te peço que me perdoe todos os pecados. Eu desejo comprometer minha vida 100% para Jesus. Eu te agradeço pela promessa de me encher com o seu Santo Espírito e clamo a promessa do batismo do Espírito Santo em minha vida agora. Pai, encha-me com teu Espírito e manifesta em mim cada fruto do Espírito. Eu oro para que venha me encher com a presença de Jesus e que o seu caráter seja plenamente manifestado através de mim. Eu clamo a sua promessa de me dar o poder do Espírito Santo para te servir da mesma forma como me levou a me entregar para Jesus, em nome de Jesus. Amém. Assim termina a jornada de hoje. Eu fiz essa primeira para que vocês entendam. Vocês vão ler a sós, aqui vão estudar de novo em forma de um sermão, mas na dupla, ao longo do dia, liguem um para o outro, ou presencialmente, quem morar próximo, e vão discutir agora as perguntas abaixo do texto. Quais são as 2 obras do Espírito Santo? Aí vocês vão respondê-las. O que nos qualifica para recebermos o batismo do Espírito Santo? Pergunta 3, ao recebermos o batismo do Espírito Santo, liste os 2 benefícios. E a 4, você quer receber o batismo do Espírito Santo e receber os benefícios de estar cheio do Espírito em sua vida a servir o Senhor? Tá certo? E aí vocês façam com a sua dupla e depois façam a oração fervorosa que cita aí abaixo, e aí vem as orientações. E no final, lá no grupo, você vai colocar agora o nome das... Quando você orar, esse é o detalhe, quando você terminar de orar com a sua dupla, de preferência até às 10 da manhã, o ideal, você ali, pelo menos até o meio-dia, vamos fazer assim, você ora com a sua dupla, e aí você posta lá o nome da dupla e a lista dos discípulos, das pessoas que vocês estão orando abaixo, para que nós estejamos, os que estiverem na lista do jejum, possam orar por esses nomes que aparecerão lá na lista, tá bom? Irmã Valdeci perguntou se tem esse livro em PDF. Aí foi boa pergunta, deixa eu explicar. Esse livro, ele é americano, foi um pastor dos Estados Unidos, simplesmente não temos autorização para publicá-lo, nós traduzimos para usar assim, em nosso meio. Tá? Fizemos a tradução do inglês para usarmos, e por isso não temos um livro, nem autorização para fazer um livro. Tá certo? Então, nós vamos usar nas madrugadas e peço, ninguém junte esse material e edite um livro que a polícia vai bater aí na tua porta, tá bom? Não façam isso, tá bom? Que Deus o abençoe e que tenhamos grandes vitórias nas próximas madrugadas, porque Deus quer que fiquemos ainda buscando poder e saiamos depois para colher os molhos de muitos que estarão aceitando Jesus por teu intermédio. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Louvado seja Deus. Maravilha, pastor Edson. Que bênção, viu? A nossa gratidão a todos os nossos irmãos do ID, a irmã Maritã, a irmã Márcia, todos vocês que estão aqui conosco na Madrugada com Deus. Muito bom ter vocês aqui conosco. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, pastor Edson. Alguns irmãos estão mandando para mim, perguntando se o grupo da Madrugada com Deus vai acabar. Não, irmãos, de forma nenhuma. Nós agora estamos agregados ao grupo ID, onde nós vamos sair da nossa teoria. Já absorvemos aqui durante 9 meses bastante conhecimento. A ideia, queridos... 9 meses? 9 meses, pastor. É uma gestação, né?
E aqui estamos nós, era um grupo que queria ficar apenas 40 madrugadas, já estamos em 9 meses de gestação. Então, não vai acabar o grupo Madrugada com Deus, o grupo permanece. Só que esse projeto agora nós vamos interceder, nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar saindo da teoria para a prática, vamos estar levando. Imagine, pastor Edson, cada um dos membros da Madrugada com Deus trazendo uma alma para Jesus. Facilmente, pela graça de Deus, com outro grupo que o senhor tem, será mais de 3.000 almas batizadas, como foi no Pentecoste, irmãos. Eu creio nisso. Então, vamos estar atentos, fiquem atentos. O ID, o grupo ID 1 e 2, não é para postar mensagens nenhuma, apenas informar, como o pastor Edson acabou de colocar aqui, tá certo? Além para você colocar o nome do seu intercessor, você vai estar sinalizando que orou, ok? Nada de bom dia, nada de boa noite, nada do Provai Verde. E na Madrugada com Deus também, os irmãos estão exagerando um pouquinho, né, pastor Edson? A gente sempre pede, irmãos, evitem colocar vídeos no grupo da Madrugada com Deus. Não é essa a ideia, tá bom? A nossa gratidão, pastor Edson, a todos os nossos irmãos que estiveram aqui nessa primeira jornada dessas 40 madrugadas. Pela graça de Deus, chegaremos todos juntos em nome de Jesus. Vamos cantar o nosso louvor voltando. Pastor Edson, muito obrigado por essa bênção que o senhor trouxe para nós aqui da Madrugada com Deus, a nossa gratidão a Deus por cada um dos nossos irmãos, lembrando sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Muito obrigado a todos, pastor Edson, suas considerações, amigo, e a sua oração. Eu quero agradecer aos membros do ID, dos outros grupos. Temos aqui a irmã Andréia, temos a irmã Márcia Valéria, não é? Da Igreja Praça Seca, a irmã Vastide, Magalhães Bastos, da minha igreja. Temos vários outros. Eu agradeço e eu acho agora, irmão Mário, que se postarmos o link lá sempre, nós vamos ter mais pessoas aqui conosco. Espero que essas 40 madrugadas seja para mudar nossa mente em relação ao que o Espírito Santo está há muito tempo desejoso de realizar. E uma coisa eu vou pedir, não duvide. Lembra de um dos textos? Para quem crê, não duvide. E eu tenho afirmado isso e tenho tido já testemunhos. As pessoas que estiverem sendo guiadas pelo Espírito Santo a levar o estudo bíblico, a intercessão por alguém que o Espírito Santo escolher, nessas 40 madrugadas, levarão esta pessoa ao batismo. Vou dar um exemplo. Eu gostaria que certo familiar fosse batizado, mas eu quero, mas ele ainda não está maduro, tem o tempo de Deus. Então, eu vou gastar 40 madrugadas com ele, mais 40, mais 40, mais 40, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vou me frustrar. E sabe o que o inimigo quer? Que você pare de ganhar almas. Não dá certo. Agora, se você for cheio do Espírito e ele falar para você assim, igual o pastor Pedro Guedelha deu testemunho no sábado, olha, vai ao teu vizinho, ou falar assim para você agora, vá lá, igual o Felipe ouviu, né? Vai ali na rua tal, na estrada tal, você vai encontrar o eunuco, você vai ver o batismo. Eu quero ver, irmão Mário, pessoas dizendo assim, é verdade, pastor, e você, eu já tenho escutado testemunho. Esse foi eu nem queria, mas Deus me colocou. Então, provavelmente, ainda hoje, você mude, talvez, ou acrescente alguém que o Espírito Santo vai pedir para acrescentar, tá bom? Ouçam o testemunho do canal ID, da irmã Patrícia e do pastor Pedro Guedelha, do último sábado, e vocês ouçam 2, 3 vezes, ouçam, entenda como Deus fala. E aí, irmão Mário, a gente vai ter a alegria de, nas 40 madrugadas, ver milhares de pessoas aceitando Jesus. Amém? E que esse movimento cresça. Feche os seus olhos. Quero que você ouça a palavra de Deus. Quero que... Oi, pois não. Pastor Edson. Angélica precisa falar rapidinho aí, Angélica. Rapidinho. É justamente essa orientação. Algumas pessoas aí dizendo que não entenderam direito, mas existe o canal ID que dá os passos todos do que o senhor já orientou aqui nas madrugadas, não é isso? Isso. Teve uma pessoa aqui que perguntou, né? Então é bom lembrar, existe, irmãos, o canal ID que dá orientação sobre esses passos a seguir, tá bom? Que ainda não entendeu direitinho, né? Que quer se engajar,
busca lá para poder pegar essas orientações, porque não dá mais para voltar às orientações, né? O tempo realmente agora é para avançar, mas existe realmente esse passo a passo. Aliás, até a gente mesmo precisa estar lendo esse passo a passo direitinho para seguir na íntegra. Angélica, eu vou Obrigado, aproveitar essa Angélica. deixa, desculpa, pastor Edson, eu vou aproveitar e vou colocar os 5 passos que o pastor já está gravado, eu vou colocar no grupo da Madrugada com Deus, para quem não assistiu, assiste os 5 passos que o pastor Edson apresentou. Eu vou colocar, assim que terminar a madrugada, eu coloco os 5 lá no grupo da Madrugada com Deus. Pronto, está ótimo. Irmão Mário, também a nossa irmã Ellen está perguntando se ela participa da sala 57, onde encontra o canal ID. Eu vou postar lá o link, você vai cair nesse link direto na família ID, onde você agora faz parte, e lá na família ID vai estar os testemunhos do pastor Pedro. O pastor Pedro ainda não foi colocado, mas já vamos colocar. E também, irmão Mário, os 5... quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foram 5 momentos que nós falamos sobre os processos para termos êxito. Então, o irmão Mário vai colocar na madrugada e nós vamos colocar também lá no ID, tá bom? Pastor Edson, aproveite aí, eu estou aqui em Baçaí, assim que terminar a live aqui, eu vou precisar voltar correndo para Camaçari, que eu trabalho hoje. Não consegui voltar ontem por causa do engarrafamento, e como eu tinha um encerramento ontem da Semana do Cavalo, eu tive que voltar às pressas para Embaçaí. Então, eu vou sair daqui retornando para Camaçari. Então, me ajude em oração aí, peço a Deus que nos guarde. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, paciência, mesmo com a nossa mornidão, morosidade, mas o Senhor está chamando e levantando um povo que quer o Espírito Santo e vai ficar em Jerusalém clamando, jejuando, orando, para que nesta batalha contra o inimigo nós vejamos, ó Pai, a vitória, possamos desfrutar dessa vitória, possamos experimentar a doce vitória de vermos pessoas saírem das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Mas primeiro tire as trevas do nosso coração, os nossos gostos pelas coisas terrenas, santifique primeiro aqui, nós precisamos desse deserto, precisamos desses momentos das 40 madrugadas, primeiro, ó Deus, em nossa vida, e queremos esse poder. Senhor, estamos aqui há 9 meses, irmão Mário está aqui lutando. Senhor, já passou do tempo para estarmos cheios do Espírito, e agora queremos ver as tuas obras em nosso meio. Amém. Por favor, faça esse milagre agora, hoje, todos os dias queremos ser cheios do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Que a paz e a graça do Senhor alcance o coração de vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana na presença do nosso Deus.